Rafael Nadal, um dos grandes tenistas de todos os tempos, uma lenda que encerrou a carreira com 22 títulos em Grand Slams, talento, força de vontade e mentalidade inquestionáveis. Mas nem tudo foi o suficiente para vencer um jovem de 19 anos cheio de ousadia e uma tarde bastante inspirada. Essa é a história de um dos jogos mais surpreendentes, uma das maiores zebras e das mais icônicas da história do tênis. Um jogo que apresentou ao mundo o australiano Nick Kyrgios. Um saque potente, direita afiada, lances acrobáticos, tudo isso em um duelo bastante improvável. Voltemos, portanto, a junho de 2014. Nessa data, Rafael Nadal já tinha vencido o Wimbledon 2 vezes, em 2008 e em 2010. Era o primeiro colocado do ranking da ATP e o tenista mais consistente do circuito. As lesões ainda não eram um adversário tão forte para o touro Miura. Oitavas de final, quadra central de Wimbledon. O que a gente tem que falar sobre esse torneio? Gostos pessoais à parte, preferências por determinados pisos à parte, é o torneio mais prestigiado do mundo do tênis. É o mais antigo, o mais tradicional, é aqui que as lendas nascem e se eternizam para o esporte. Atletas de branco, quadras cheias de personalidades importantes, a famosa sobremesa, o morango de chantilly, que simboliza a tradição mantida desde os anos 1800 no All England Club. A grama sagrada que faz parte do esporte desde o seu início. Toda essa história, toda essa atmosfera entra em quadra e os grandes jogadores, os vencedores, sabem usar elas como poucos. Voltemos aqui para o nosso jogo. Já falamos sobre Rafael Nadal, um campeão, um vencedor nato, e agora chega a hora de falar sobre quem está do outro lado da quadra. Um australiano de 19 anos. O ranking dele, 144 do mundo. Nem poderia estar ali se fosse somente pelo seu ranking. Ele foi convidado pela organização do torneio. Mas por que ele? Vamos voltar um pouco mais no tempo e entender quem é Nick Kyrgios. A ascendência desse australiano, nascido em Canberra no ano de 1995, já é bastante curiosa. Ele é filho de George, um pintor grego que trabalhava como autônomo na Austrália, e de Neil, nascida na Malásia na família real Selangor. Isso mesmo, a mãe de Nick Kyrgios era uma princesa na Malásia, mas ela abriu mão desse título oficial e se mudou para a Austrália aos 20 anos. Nascido nesse contexto, Kyrgios dividiu a juventude entre dois esportes, basquete e tênis, mas aos 14 anos decidiu se dedicar ao tênis e começou a se destacar. Como já ser o líder do ranking juvenil. Tudo isso é importante para a gente entender por que ele recebeu esse convite para jogar em Wimbledon. Há uma cooperação entre as principais federações de tênis do mundo, você vai entender. Os 4 grandes slams do ano são Australian Open na Austrália, Roland Garros na França, Wimbledon na Inglaterra e o US Open nos Estados Unidos. E há um acordo entre elas de sempre convidar jogadores desses 4 países para os grandes slams. Então no Australian Open, por exemplo, sempre tem um inglês convidado e a recíproca aconteceu e o Kyrgios, australiano, fez valer muito bem esse convite para jogar em Wimbledon. Vitórias nas 3 primeiras rodadas sobre Stéphanie Robert, francês, Richard Gasquet, também francês, 14º colocado da ATP na época, e também sobre o tcheco Jiří Veselý. Chegamos então ao grande dia, quadra central de Wimbledon, em uma atuação que apresentou ao mundo aquele australiano irreverente e talentoso. Quando o jogo começou, o Kyrgios mostrou que não sentiria a pressão. O que se viu foi um jogador extremamente agressivo. Direita forte, winner de devolução e, claro, um saque muito potente. O primeiro set foi de domínio dos sacadores. Na grama, um primeiro saque potente faz toda a diferença. E o momento mais emocionante foi quando o Rafael Nadal sacava em 5-6 e Kyrgios teve um 0,30, a chance, a primeira de quebrar o saque de Rafael Nadal, e teve inclusive um set point para vencer aquela parcial. E perder esse set point foi o primeiro grande ponto de frustração para Nick Kyrgios, mas será que ele ficou abalado para o tie-break? Nada disso, grande atuação e vitória para o australiano, 1-0.
A história do segundo set foi parecida. Estamos falando de Rafael Nadal, um jogador que não se conforma com a derrota e voltaria ainda mais forte para tentar a virada. E mais uma vez o saque fazia a diferença e nenhuma quebra de saque até o final da parcial. Kyrgios até teve uma chance de confirmar seu saque e forçar mais um tie-break. Mas do outro lado da quadra estava Rafael Nadal. Primeira quebra do jogo e vitória do espanhol 1-1, tudo igual nas oitavas de final de Wimbledon. E esse é aquele momento em que as coisas parecem até voltar ao normal. O bicampeão de Wimbledon, o número 1 do mundo, consegue empatar. A história, a lógica, apontaria para uma vitória do espanhol, talvez em 3-1. Mas do outro lado da rede, o jovem Kyrgios voltou a mostrar bastante força. Mais um set apertado com nível surreal de desempenho dos dois lados. E no momento mais importante, o saque apareceu para salvar o australiano em mais um set point de Nadal. Mais um tie-break e mais uma vitória de Nick Kyrgios, 2-1. Very well executed from Nadal. Com certeza você já ouviu que fechar um jogo de tênis é muito difícil. Não é como no futebol ou no basquete que o relógio está do lado de quem está ganhando. No tênis você tem que fazer os seus pontos para ficar com a vitória. E é aí que a pressão aparece. Mas essa pressão não afetou Nick Kyrgios de apenas 19 anos. O nível seguiu o mesmo, show de jogadas e muita confiança no quarto set. E finalmente a primeira quebra veio. O australiano ganhou um game de saque de Rafael Nadal, o primeiro no jogo, e ficou mais próximo ainda da vitória. Agora, bastava sacar bem para ficar com essa vitória histórica. Difícil, é claro, para muita gente, mas não foi para aquele adolescente ousado que fazia história em Wimbledon. Merciless from Nick Kyrgios. Game, set match, Kyrgios. 3 sets to 1. 7-6, 5-7, segment 6. E assim, Nick Kyrgios se apresentava de vez como um dos mais carismáticos, controversos e talentosos jogadores de tênis dos últimos anos. Mas o sonho do australiano não demoraria muito para chegar ao fim. Nas quartas de final, derrota para o gigante canadense Milos Raonic, foi a vez de Kyrgios enfrentar alguém com um saque tão ou mais poderoso que o seu e ser eliminado de Wimbledon. O vencedor do tão prestigiado Wimbledon de 2014 foi Novak Djokovic. O sérvio bateu Roger Federer na final para ficar com o título e garantir a primeira posição do ranking, superando exatamente Nadal, que caiu para o australiano nas oitavas de final. Mas agora vamos voltar a falar sobre Nick Kyrgios. Um grande amigo e ex-treinador dele, Daniel Horsfall, relembrou a importância daquela campanha em Wimbledon. Abre aspas para o amigo e treinador de Kyrgios. Tudo mudou quando ele bateu o Nadal em Wimbledon e foi às quartas de final. Eu lembro quando ele voltou e tinham cerca de 60, 70 pessoas no aeroporto de Canberra para recepcioná-lo. Na casa tinham repórteres que acampavam por 3 ou 4 dias para conseguir ver o Nick. Eles o seguiam por todos os cantos como paparazzis. Foi a experiência mais maluca da minha vida. E depois dessa experiência maluca, Kyrgios ainda acumulou bons resultados, pontos espetaculares, mas muita polêmica, lesões, falta de foco atrapalharam a carreira do australiano. Hoje, ainda com 30 anos, uma idade ótima para um tenista, Kyrgios está fora do top 600 e, infelizmente, já é visto no circuito por torcedores como quase um ex-jogador.
Ele foi número 13 do mundo, o melhor ranking que ele teve, com 7 títulos na ATP, e chegou a ser finalista de Wimbledon em 2022, a melhor campanha dele em Grand Slam. Espero que você tenha gostado dessa história sobre o Nick Kyrgios, sobre o Nadal, em um episódio bem legal do tênis. Peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever aqui no canal, que é muito importante para a gente. Um abraço e até a próxima.